Nos últimos dias, o mundo voltou a olhar com muita atenção para o Oriente Médio. Ataques na região, movimentações militares, escalada com o envolvimento do Irã e dos Estados Unidos. Voltaram a dominar as manchetes internacionais. E analistas discutem o risco da ampliação do conflito, governos entram em estado de emergência e milhões de pessoas acompanham cada atualização, tentando entender até onde a crise pode chegar. Mas existe uma pergunta curiosa que quase ninguém faz quando acompanha esse tipo de notícia. Afinal, o que tudo isso faz com o corpo humano? Mesmo a milhares de quilômetros de distância de qualquer conflito, o cérebro humano reage a essas informações de uma forma muito mais profunda do que a maioria das pessoas imagina. Seu coração pode acelerar, seu nível de estresse pode aumentar e o seu sono pode piorar. E tudo isso acontece porque o corpo humano possui um sistema biológico extremamente antigo, moldado ao longo de milhões de anos de evolução, que reage automaticamente a sinais de ameaça coletiva. E hoje eu vou te explicar o que acontece dentro do seu cérebro e do seu corpo quando o mundo está em crise. Se você gosta de entender como o seu corpo reage em situações extremas, eu sou o Dr. José Prado, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E me conta aqui nos comentários, você costuma acompanhar notícias de guerras e crises globais ou prefere evitar esse tipo de informação? Agora vamos entender algo fascinante. O seu cérebro pode reagir a uma guerra do outro lado do mundo, como se o perigo estivesse perto de você. O cérebro humano evoluiu durante centenas de milhares de anos em um ambiente onde ameaças eram imediatas e físicas. Predadores, disputas territoriais, ataques de outros grupos. Esses eram os riscos que moldaram a nossa biologia. Para sobreviver, o cérebro desenvolveu um sistema extremamente sensível de detecção de perigo. No centro desse sistema está uma pequena estrutura chamada amígdala cerebral, localizada no sistema límbico. A amígdala funciona como um verdadeiro detector de ameaças. Ela analisa constantemente estímulos do ambiente e, quando identifica algo potencialmente perigoso, dispara rapidamente uma resposta de alerta. Estudos de neuroimagem funcional mostram que a amígdala pode ser ativada em menos de 100 milissegundos, após a percepção de um estímulo ameaçador. O interessante é que esse sistema não foi projetado para distinguir perfeitamente entre ameaça física e ameaça simbólica. Pesquisas utilizando a ressonância magnética funcional demonstraram que notícias negativas ou imagens associadas a conflitos ativam áreas cerebrais relacionadas ao medo e ao estresse, incluindo a amígdala e o córtex anterior às regiões do hipotálamo. E isso significa que quando uma pessoa acompanha repetidamente notícias sobre ataques, escaladas militares ou tensões geopolíticas, uma parte do cérebro reage biologicamente, como se estivesse diante de um ambiente perigoso. Um estudo publicado recentemente mostrou que indivíduos expostos repetidamente a notícias sobre eventos traumáticos apresentaram um aumento mensurável de estresse psicológico e maior reatividade fisiológica. Ou seja, mesmo quando o evento acontece a milhares de quilômetros de distância, o cérebro pode interpretá-lo como um sinal de alerta. E é nesse momento que o corpo entra em ação. O corpo entra em modo sobrevivência. Quando a amígdala detecta a ameaça, ela envia um sinal direto para o hipotálamo. E o hipotálamo ativa um sistema chamado eixo hipotálamo-hipófise adrenal, conhecido na medicina como eixo HHA. Esse sistema é responsável por coordenar a resposta hormonal ao estresse. E o processo ocorre em 3 etapas. Primeiro, o hipotálamo libera o hormônio liberador de corticotropina. Esse hormônio estimula a hipófise a liberar o ACTH, que viaja para a corrente sanguínea até as glândulas suprarrenais. E então as glândulas suprarrenais liberam cortisol e adrenalina, 2 dos principais hormônios responsáveis pelo estresse. A adrenalina age rapidamente, aumentando a frequência cardíaca, a pressão arterial e o fluxo sanguíneo para os músculos. Já o cortisol, por sua vez, mobiliza a energia, aumenta a glicose no sangue e modula o sistema imunológico. Em situações de perigo real, essa resposta é extremamente útil. Isso porque ela aumenta drasticamente as chances de sobrevivência. Mas quando essa ativação ocorre repetidamente, como pode acontecer em contexto de estresse prolongado
ou exposição contínua a estímulos ameaçadores, o organismo permanece em um estado chamado de hipervigilância fisiológica. Pesquisas mostram que níveis cronicamente elevados de cortisol estão associados a alterações no metabolismo, maior inflamação sistêmica e maior reatividade cardiovascular. Isso significa que o corpo continua como se estivesse preparando para um perigo que praticamente nunca chega. Um dos primeiros sistemas afetados pelo estresse prolongado é o sono. Para que o sono profundo aconteça, o cérebro precisa reduzir os níveis de cortisol e ativar o sistema nervoso parasimpático. Durante a noite ocorre o aumento da melatonina, hormônio produzido pela glândula pineal, que regula o ciclo circadiano. Mas quando o organismo permanece em estado de alerta, esse equilíbrio pode ser alterado. Estudos mostram que níveis elevados de cortisol no período noturno estão associados a menor latência para iniciar o sono e redução do sono profundo, além de maior fragmentação do sono. Pesquisas realizadas após grandes eventos traumáticos amplamente divulgados pela mídia, demonstraram um aumento significativo de insônia e distúrbios do sono em populações inteiras. Por exemplo, após os ataques de 11 de setembro, estudos epidemiológicos mostraram um aumento persistente de sintomas de insônia e ansiedade em indivíduos que acompanharam apenas os eventos pela televisão. Isso acontece porque o cérebro continua processando informações de ameaça, mesmo durante um período em que deveria entrar em repouso. E quando o sono é prejudicado, o organismo entra em um ciclo fisiológico complicado. A privação de sono aumenta a atividade da amígdala e reduz a capacidade regulatória do córtex pré-frontal. Isso faz com que o cérebro se torne mais sensível ao estresse no dia seguinte. Agora vem algo que surpreende muita gente. O coração também reage a períodos de estresse coletivo. Quando o sistema nervoso simpático permanece ativado por longos períodos, o organismo entra em um estado de alerta fisiológico constante. E isso pode levar ao aumento da frequência cardíaca, elevação da pressão arterial e maior liberação de catecolaminas. Estudos epidemiológicos mostram que grandes eventos traumáticos podem aumentar temporariamente a incidência de eventos cardiovasculares, como infarto e AVC. Após os ataques de 11 de setembro, pesquisas observaram um aumento significativo de infarto agudo do miocárdio e arritmias em algumas regiões dos Estados Unidos. O mecanismo envolve aumento de cortisol, maior atividade simpática e elevação de marcadores inflamatórios. E além de tudo isso, o estresse pode contribuir para a instabilidade de placas ateroscleróticas em indivíduos com doença cardiovascular pré-existente. Ou seja, períodos de tensão global podem gerar repercussões fisiopatológicas mensuráveis no sistema cardiovascular. Existe um fenômeno estudado em psicologia chamado de ameaça difusa. Diferente de um perigo imediato, a ameaça difusa é aquela que permanece no ambiente de forma incerta e prolongada. E conflitos internacionais entram exatamente nessa categoria. O cérebro humano tem dificuldade em lidar com a incerteza prolongada. Estudos de neurociência mostram que situações de risco improvável aumentam a atividade da amígdala e reduzem a atividade do córtex pré-frontal, que é responsável pelo controle emocional. Além disso, pesquisas indicam que a exposição constante a notícias negativas podem amplificar a percepção de ameaça. Um estudo publicado na revista Health mostrou que indivíduos que acompanharam intensivamente notícias de eventos traumáticos apresentaram níveis de estresse comparáveis a pessoas diretamente expostas ao evento. Isso acontece porque o cérebro interpreta repetidamente aquelas informações como sinais de perigo. Quando pensamos em guerras e crises internacionais, normalmente pensamos apenas no impacto político, militar ou econômico. Mas existe também esse impacto silencioso acontecendo dentro do corpo humano. O cérebro reage à ameaça e hormônios do estresse são liberados. O sono pode mudar, o coração pode responder também. E tudo isso acontece porque carregamos dentro de nós um sistema de sobrevivência extremamente antigo. Um sistema que ajudou a nossa espécie a sobreviver durante milhares de anos. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que acompanhar constantemente notícias de crises globais deixa as pessoas mais informadas ou aumenta o estresse da população? E se você gosta de entender como o corpo humano reage à realidade, deixa seu like, se inscreve no canal batendo no sininho e até a próxima!